Gente, sejam mais que bem-vindos aí à retomada do Mapeamento Crítico, Chapéu Branco, White Hats, da Agroflorestal, com meu querido amigo Diogo Jorge, um dos co-inicializadores, né, do Recursos Gerativos como protocolo cultural Web3 regenerativo. Né? Estamos aí hoje, acredito eu, com a presença do Pablo, talvez outras pessoas venham aterrissar por aqui, coisa e tal. E antes da gente começar a fazer a nossa exploração de hoje, que vai ser destinada basicamente, né, a gente fazer a memória, né, nós nos ressincarmos da onde nós paramos a nossa exploração, e em paralelo eu quero de forma lúdica, né, compartilhar um pouco da exploração que está sendo feita com um projeto que tem um natural espelhamento com o que a Agroflorestal vem fazendo, que é a da Rizomar, né? Vamos começar a fazer um check-in, né? Começando aí por você, Diogo. Fica à vontade. Como é que você está chegando? Como é que está seu dia? Como é que está seu espírito? Seja bem-vindo aí, querido. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Choveu aqui, estou contente que choveu. E depois faz 2 semanas que eu não vou lá no Morro da Redenção, então estou super curioso para ver como é que está lá, coisas crescendo. Dia 26 a gente vai ter uma atividade com a Escola Técnica de Bias Fortes, curso técnico de agronegócio. Então estou bem animado para a semana que vem lá. E animado aí para continuar tecendo aí essa interface. Passo para o Pablo. Boa tarde, galera. Chego bem, animado. O Congresso da Jaca tá chegando. E aí a gente está aí criando também. E um pouco curioso aí para aprender mais no mapeamento White Hat aí da Agroforestal. Falou, galera. Maravilha, maravilha. Antes da gente arregaçar as mangas e começar a fazer nossa exploração hoje, fazer algumas notas que eu acho que é importante para fazer alguns registros, né? Pessoas, já estamos no dia 21, né, de novembro, ou seja, nós estamos na metade da segunda quinzena de novembro, ou seja, é a reta finalíssima mesmo, né, de 2024. Normalmente, né, tanto no âmbito governamental quanto corporativo, né, quando se chega a novembro, muitas das coisas já estão resolvidas, porque muitas dessas organizações políticas ou econômicas, né, elas já se planejam com alguns meses de antecedência para entender o que elas vão querer investir ou não, fazer ou não para 2025. Quer dizer, elas sempre trabalham, né, no modo de não de fazer o futuro no presente, né, mas de colocar o futuro lá no futuro, se planejar para chegar naquele futuro. É muito louco isso, né? Mas é assim que é a cultura do paradigma organizacional, né? Mas de qualquer forma, não são todas as organizações, né? Não é toda a sociedade. Então, e uma boa parte da sociedade que não tem essa capacidade, esse entendimento de se planejar, né? Para se planejar com antecedência o que se deseja no passo a passo, né? Se tornar futuro, né? A gente, a gente, a gente a gente tem aí um volume grande de coisas, né, que estão aí, digamos assim, em efervescência, né, ligados a outros paradigmas. No caso, a gente está falando aqui da emergência da Web3, em especial da Web3 DeFi e da Web3 Regen, né, que o Rê está intrinsecamente ligado. É, e é muito interessante, porque no que tange, né, a nossa capacidade de agenciamento entre pessoas, todos nós aqui estamos sentindo esse fervor ainda, quer dizer, o quanto de futuro nós já não estamos materializando no presente, né, à medida em que a cada onboard, né, a cada embarque que a gente faz de pessoas para conhecer, né, a Web3 DeFi, por exemplo, quer dizer, essa pessoa já está vivendo o futuro no presente, quer dizer, alguma coisa que tem potencial para virar, né, para virar uma coisa mais massiva dentro de alguns anos, etc. Enfim, então, estou fazendo só essa pequena observação, né,
porque a gente tem um volume grande de coisas que todos nós aqui estamos lidando, né? Antes do apagar das luzes desse ano, né? E é por isso que a gente está sentindo esse frenesi, né? Esse natural frenesi, né? O que eu acho muito positivo, tá, gente? Eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que isso é negativo, muito pelo contrário, acho isso muito positivo, tá? Nesse sentido, uma das coisas que foi colocada aí, né, como relevante, né, para esse ano de 2024, no que tange a cocriação caudalosa, né, expandida e contraída do RERE com o protocolo eleitoral de três diretivo, né, a gente, de fato, não só valorizar o que já vem sendo valorado, que é a dinâmica do ciclo originário e a sua respectiva piscina comum de recursos compartilháveis, mas também da gente finalizar, né, os mapeamentos críticos e básicos que foram inicializados. Correto? Nesse sentido, eu posso dizer para você que a agroflorestal está dentre esses mapeamentos críticos que tem uma possibilidade, se a gente conseguir, sabe, Diogo, manter, a partir de agora, dia 21, né, a gente conseguir manter nosso encontro semanal, estou incluindo aí também em dezembro, tá? A gente tem a possibilidade realmente grande de conseguir finalizá-lo, né? Ele ir para a última fase, que é a expansão abundante, a gente fazer a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis do projeto, né? Já como um empreendimento em rede. Mas é aquela coisa, né? A gente não tem como prever se a gente vai conseguir, de fato, estar junto semana que vem ou não. Correto? Mas, havendo a possibilidade de a gente conseguir dar continuidade, né, a essa exploração, eu sinto que dá para a gente conseguir finalizar o mapeamento crítico da agroflorestal agora, no final de 2024, correto? Então, essa é uma das coisas que eu queria falar, quer dizer, uma das coisas que não só diz respeito à agroflorestal, mas diz respeito a outros mapeamentos críticos que estão acontecendo, como da Quinote Studios, como da Rizomar, como da Doces Lembranças e outros, né? Sem contar os básicos. Então, vamos lá. Então, e por que este que vos fala, como guardião do kernel, como facilitador, ele está jogando toda essa energia, né? Porque a gente está vivendo um novo marco criativo do RE, né? Essa interface com o Node Hub Web3 gerou a regeradora. A regeradora, ela inaugura uma dimensão chapéu vermelho, Red Hat do RE, mas não intrínseco, não é que só a regeneradora a gente só vai fazer, né, dinâmicas de chapéu vermelho, Red Hat, não, mas ela inaugura essa dimensão, né, que não havia antes da cocriação do RE. E ela vai estar intrinsecamente ligada à caravana que a gente vai reviabilizar já no início de 2025, né, para passar por N cidades, dentre as quais Bias Fortes, né, obviamente onde está ancorado, né, o projeto da Água Florestal, e vários outros biomas do Brasil. Então, eu estou só fazendo essas observações para entender como é que as coisas conversam entre si, né? E é por isso que, se a gente conseguir agora nessa reta final do jogo fazer um esforço para a gente conseguir finalizar, vai ser ótimo, porque vai ser essa piscina que vai começar com a piscina dos outros projetos, e principalmente com a piscina comum da regeneradora, né? E aí eu acho que todo mundo vai entender os mútuos benefícios que todo mundo vai sentir dessa forma, né? Bem, dito isso, né, vamos começar. Eu vou botar aqui no chat o link do nosso último SynCup, da nossa última exploração, dia 26 de setembro. Vocês estão vendo aí? Está aí no chat, né? Fica aí a dica, tá, Diogo, de você rever, se possível, no tempo do seu tempo, tá, querido? E realmente está uma exploração muito rica. Eu estava ouvindo ela ainda há pouco, tá? Fica também, Pablo, aí a dica para você e para quem estiver nos acompanhando aqui depois. Esse link basta ir no YouTube do Rerê, né? Colocar ali ir na playlist Mapeamentos Críticos, né? E você vai ver lá embaixo, você vai ver o dia 26 de setembro, você vai conseguir acompanhar, tá bom, galera? Então é isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma síntese, e eu vou fazer essa síntese junto com você, tá, Diogo? Puxando pela sua memória, tá? Primeiro eu vou mostrar a última exploração, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Eu não vou nem colocar eu vou mostrar, vamos só mostrar mesmo. Tá aí, ó. Tá aqui, tá vendo?
tá nessa playlist aqui, ó, mapeamentos críticos, tá? E tá bonitinho aqui dentro, você vai encontrar, tá? Do dia 26 de setembro, tá aqui, ó, bonitinho. Coideação complexa, que é a fase que nós estamos, né? Do mapeamento crítico, tá aí bonitinho. Tá? O que que nós exploramos aqui, tá? O que que nós exploramos aqui? Nós exploramos o seguinte, nós exploramos, primeiro a gente deu uma olhada, tá, Diogo? Juntos, né? Eu perguntei para você o que que para você foi fresco, foi surpreendente, foi interessante, né? Dessa exploração do O2 em rede que nós começamos a fazer. E você estava muito agradecido e surpreso e agradecido de ter visualizado pela primeira vez, né? Digamos assim, a cadeia de valor da agroflorestal como uma organização, correto? Aí você achou muito interessante ter visto isso. A gente fez vários comentários, fiz vários comentários com você dizendo que essas camadas elas não são estáticas, não são cristalizadas, elas se interpelam, né? As pessoas que estão mapeadas nelas, elas podem a qualquer momento estar mais na órbita, mais na membrana, até mesmo na gema, enfim. Então, existe uma dinamicidade muito grande, porque é uma dinâmica interativista, né? Não é uma dinâmica só participacionista. Então, a gente comentou um pouco sobre isso, né? E foi muito interessante, correto? A outra coisa que aí a explanação que a gente começou a fazer foi falar da diferença entre o transacional, né, e o relacional. E eu já estava começando a fazer o post-mapping aqui, tá? Do que a gente estava conversando. Eu vou só ler aqui para você ver o que foi conversado, né? O que nós exploramos, o que eu compartilhei com você. Aí. Eu falei que o transacional ele é complicado, não é complexo, né? É uma transação de compra, venda, troca. Está intrinsecamente ligado ao paradigma organizacional, pois tem a ver com contratos, parcerias e daí por diante. Como, por exemplo, a constituição de um país que busca simplificar de forma regulativa as relações societais. O transacional, por natureza, num primeiro momento, valoriza, ou seja, se credita ou debitiza. O PIB de um Estado-nação é totalmente transacional, né? Então, a gente foi falando, daqui eu extrapolei, dizendo que a maior economia política que a nossa espécie já criou, né, e que domina, né, os mais de 200 estados-nações aí, país afora, né, porque ela é global, né, é essa macroeconomia hiperconsumista extrativista, né, poluidora, que nós criamos, né? Então, essa macroeconomia ela é totalmente transacional, absolutamente transacional. O PIB é totalmente transacional. O produto interno bruto de um país é absolutamente transacional. Sendo que a equação econômica que sustenta, isso que é o paradoxal, né? A equação da equação macroeconômica, o que sustenta essa equação macroeconômica, né? Em termos transacionais, né? Dessa economia política são o conceito de indivíduo, né? São os indivíduos, né? Ou seja, são os consumidores, né? Não são nem os cidadãos, são os consumidores. Cada um de nós valida diariamente, porque é uma economia política estrito senso, lá para o senso monetarista, né? A existência dela, né? Então, a sustentação dessa economia política, da macroeconomia, né, hiperconsumista, extrativista, poluidora, né, global, ela é dada por todos nós diariamente, né? Não é dado por famílias, essencialmente. Não é a família, não é a comunidade, não é. Entende o que eu estou falando? Não é uma dinâmica, não é uma dinâmica de comunitária, vamos botar assim. Não é uma dinâmica coletiva, vamos botar assim. Não é uma dinâmica de rede propriamente. É uma dinâmica da onde cada um, com a sua capacidade de poder de compra e venda, sua capacidade transacional, sustenta a mesma, né? E aí eu fiz uma correlação direta, né, com o ato, eu fiz uma provocação para você, né, falando assim, perguntando para você, né, Diogo, se você se sentia fundador ou inicializador, né,
da Agroflorestal. Aí você, num primeiro momento, você falou, não, me sinto fundador. Aí eu comecei a falar também de como o ato de fundar está estritamente ligado ao paradigma organizacional, né? E que ele prescinde, né? Que ele tem algum quê mais fechado, mais close source, né? Porque ele pode ser tanto para, digamos assim, uma organização, ela pode tanto existir, né? Por uma motivação privada, para fins lucrativos, por exemplo, ou para fins sociais, vamos botar assim, né? Para fazer alguma ação social, altruística, enfim, de doação ou coisa do gênero, né? Mas ela é um corpo em si só, né? A organização fundacional, ela é um corpo em si só, ela tem uma estrutura, né? Normalmente um grau diferente de hierarquia, né? Mas ela é exatamente isso. E ela difere muito, né, da cultura do open source, do código-fonte aberto, aonde tudo que está sendo inicializado ou co-inicializado é disponibilizado para o Commons, né? Como tecnologia livre, né? Como hardware livre, como software livre. Então, e aí eu fiz aqui uma correlação entre como a dinâmica de fundar ou cofundar está ligada à cultura transacional e como a dinâmica de inicializar ou co-inicializar está ligada ao relacional. Por quê? Porque o relacional está ligado ao paradigma peer-to-peer, né? Porque ele é complexo, não é complicado, é por natureza interativo, mutualístico, está intrinsecamente ligado ao paradigma P2P, pois tem a ver com espelhamentos, pareamentos, interfaceamentos, entrelaçamentos, enfim, é basicamente isso. Aí, um dado momento, né, perguntei para você se você conhecia as licenças ligadas à cultura open source. Eu te perguntei do Creative Commons, você falou que sim, já tinha ouvido falar, para a parte artística, coisa e tal. Aí eu expandi com você, dizendo que tem toda uma exploração que a gente pode fazer, né, já que a gente está aqui no mapeamento crítico, sobre isso, te trazendo à tona várias licenças, né, ligadas a Open Hardware, Open Software, né, que de repente a Agroflorestal pode estar utilizando das mesmas, correto? Falei para você também o quanto a, a, a economia, né, a microeconomia peer-to-peer, né, do paradigma P2P, né, é o que basicamente, numa dinâmica relacional, vem fazendo com que a agroflorestal consiga se expandir, consiga começar a ser apropriada, né, a ter gente no seu entorno. Né? Então, eu comentei um pouquinho sobre isso e de como a Web3 DeFi, né, aos poucos, está se apropriando dessas matrizes que os nossos ancestrais criaram, matrizes essas altamente peer-to-peer, altamente adaptativas, né, nada organizacionais, né, etc. E validando o conceito de comunidade, quer dizer, entendendo que o código-fonte, né, de uma economia que se pretende regenerativa, restaurativa, reconciliatória, não necessita ser, não precisa necessariamente ser monetarista, né? Embora a Web3 DeFi ainda muito ligada à cultura do monetarismo, né? E ao mesmo tempo, né, ela valoriza. Aí eu falei para você da diferença entre valorizar e valorar, né? Ela valoriza toda e qualquer energização, né, que as pessoas fazem, né, chegando junto, digamos, ao empreendimento, né? Ou seja, ela valoriza porque faz o registro on-chain, né? Faz atestação, faz acreditação, faz tudo, enfim, reconhece, e vai por diante. Então, ou seja, está resgatando aí uma economia política, né, baseado no empreender de comunidades, né, do empreender não necessariamente do indivíduo, mas de uma forma diferente, porque está ressignificando o próprio conceito de bem público, né? O bem público que flerta com de você ser proprietário, com ownership, por exemplo, né, etc. Então, foi muito interessante rever, tá, gente, esse último exploração que nós fizemos, dia 26 de setembro. Eu só quis dar aqui, digamos assim, um cheiro, né, um contexto pro Diogo Jorge, para ver se ele lembrava das coisas que nós exploramos aqui. Eu vou passar para você, querido, para saber que se, se valeu o refresco que eu fiz aqui com você agora, né? Para relembrar um pouco, relembrar, né? Fazer uma memória contigo do que nós exploramos na última vez e do que nós conversamos. Fica à vontade aí para fazer sua apreciação, querido.
É bem isso mesmo que a gente conversou. É, teve, teve também um comentário, eu lembro na época, de que às vezes as relações é, distantes, globais, acabam sendo mais transacionais do que relacionais, enquanto que as relações regionais, locais, são mais relacionais do que transacionais. Transacionais. Em relação a onde, como eu vejo, se eu vejo como um fundador, um co-inicializador, né? Eu me vejo como um fundador mesmo. Eu acho que a Agroforest Down, no momento, ela ainda está bastante no paradigma organizacional, bastante assim hierárquica, com um líder, não totalmente horizontal. Está num processo de se capacitar para poder se descentralizar. Eu sinto que dessa forma ela consegue ser mais resiliente, porque às vezes tem uma crise, tem um problema, uma falta de alguma coisa, a coisa não quebra, eu consigo segurar, porque lá atrás eu pensei em me proteger, em salvar algum, economizar para esses momentos, então acaba sendo, no momento, uma coisa muito de decisão minha, mas que com essa abertura para os aprendizes brasileiros, para os membros brasileiros chegarem, e essas pessoas estão se engajando, estão cada vez mais envolvidas, querendo aprender mais, querendo praticar a governança. Então, eu acho que a gente já está molhando o pé aí nesse outro paradigma, já estamos, sabe, caminhando para isso. Talvez seja cedo para falar. Eu e os aprendizes, a gente se conhece aí há no máximo 3 meses. Então, mas eu, é, sim, principalmente os mais engajados são pessoas assim que me trazem muita tranquilidade, que eu gosto muito e que eu acho que a gente vai conseguir terminar esse semestre com uma construção comum, então avançando nesse caminho da descentralização. A gente está se capacitando, né, para uma governança mais horizontal.
Opa, eu me mutei aqui, vocês estão me vendo agora? Sem querer me mutei. Tô ouvindo. Vamos aí. Tranquilo. Então tá. Aqui você está vendo, Diogo, um mapeamento, olha só que interessante, né? O que Uhum. a gente chamou de Rizomar 1.0, que na realidade é o que a gente vai fazer com a água florestal. Tudo que a gente está mapeando da água florestal agora, a gente vai chamar de 1.0, ou seja, como é que está a água florestal hoje, né? E é o que a gente fez lá atrás, em 2023, com a Rizomar. Como é que a Rizomar estava lá atrás, quando a gente mapeou? Olha a quantidade de pessoas que a gente mapeou aqui, ó. Como é que a Rizomar estava, né? Lá atrás, em 2020, né? Em 2023, no segundo semestre, né? E aqui a gente mapeou literalmente, né? Todas as pessoas que estavam na Gema, né? Que não são poucas pessoas, todas as pessoas que estavam na Clara, que aí não eram só pessoas, eram também CNPJs, tá vendo aqui, ó? Atlas Florestal, Rede de Estudos Rurais, Escola Rural, Espaço Zambo de Cultura Popular, mas por diante, né? Aqui na membrana, né? Também várias instituições aqui, mas tinha pessoas também, e na órbita, né? Também instituições e várias pessoas na órbita. O que eu achei impressionante é que eles tinham um estúdio aqui registrado, esse volume todo de pessoas que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso foi lá em 2023, correto? Na época, a gente mapeou o transacional relacional da seguinte forma, né? O Vitor entendeu que o transacional é tudo relacionado a processos na Rizomar, né? Como organização, correto? Então, ou seja, principalmente, né? Todos os processos entre pessoas e projetos que atingem objetivos da organização, né? E aí, o relacional é o que ele chama de vínculos, né? Tudo que é conectividade, vínculo entre agentes desses processos, além das pessoas, quer dizer, então, na época, a visão do Vitor, que é a principal pessoa, né, que vem fazendo isso, ele traduziu o transacional dessa forma, o relacional dessa forma para Rizomar. Estou falando lá de 2023, tá, gente? Para cá, né? Sobre a ótica da filologia interativa. Aí a gente aqui sobre a ótica e essa análise aqui do transacional, tá, gente, e do relacional, é tudo sobre a ótica da fenomenologia interativista das redes e paradigmas P2P, né, que o Rerê traz, né, com parte, né. E aqui ele fez todo o encadeamento, né, do transacional, né, troca equivalência usando uma terceira medida, o dinheiro, por exemplo, indexa e captura todo o valor de um objeto, dá por diante, a distinção do que vale mais ou menos é a quantidade, né? De como o próprio Vitor estava, ele, não só ele, a organização entendia, né, o transacional e a captura que o monetarismo, através do Fiat, faz. Né? É um processo frio, matemático, estatístico, objetifica tudo, etc. Né? Quando indexa por quantidade, né? Vale mais ou menos, e tudo acaba aqui, né? Tudo acaba sendo capturado pelo monetarismo, né? Pelo Fiat, né? Sempre uma relação pontual, não frutifica, né? Impessoal, não relacional, forma de facilitar o acesso. Né? E aqui embaixo, na visão do Vitor, né? Eu achei interessante. Isso Eu aí é aqui, uma coisa. É estranho achar que não frutifica, né? Acho que se tô, você recompensa para que as pessoas plantem, isso vai frutificar. E isso é transacional. é, mas aí é que tá, Diogo. Eu estou só compartilhando com você a visão do Vitor lá em 2023, tá? Do que ele depreende, do que ele entende como transacional e relacional. Depois de a gente ter feito toda a exploração que eu fiz com você, eu fiz com ele também, entendeu? E a gente mapeou a perspectiva dele. Depois ele validou, inclusive, com, com o pessoal, né, que está empreendendo a Rizomar com ele, correto? Então, legal que você tenha um entendimento diferente, né? Mas esse é o entendimento que ele colocou aqui, tá? Só está mapeado aqui para você entender. Não é aqui no relação relacional, ele entende que não é uma troca, né? É uma dinâmica de mútuo engravidamento, que eu achei muito legal essa expressão. Sempre criando uma outra coisa. O dinheiro não é relacional, porque o seu ciclo de uso é transacional, né? Não abre espaço para que haja relação. Qualquer outro recurso é passível
de poder, é passível de poder em uma dinâmica relacional. E uma dinâmica relacional não fazer a equivalência, né? É possível, numa dinâmica relacional, não fazer acordo prévio, né? Relacional é mutualístico, né? Ambos acessam. E nesse acessar engravidam outras coisas para serem acessadas. Aí o mutualístico, interativo, fractal, né? Sempre abre o potencial de novas dinâmicas interativas, ligado à abundância e não à escassez, né? Bem, eu só estou compartilhando isso para você ver como é que até mesmo a percepção e entendimento, sabe, de relacional para, perdão, de transacional para relacional muda de acordo com as experiências e a perspectiva das pessoas. Isso reflete as nossas complexidades, nós somos complexos, né? Bacana, É bacana. isso. E aqui, ó, isso aqui foi muito interessante, tá? Porque aqui que você está vendo, esse mapeamento aqui já é recente, tá? Esse que você está vendo aqui do O2 em rede, né, da Gema, Clara, lembrando, ele já é desse ano, tá? Ele é recente. Muita coisa mudou aqui. O que que mudou? Depois que a gente fez essa exploração aqui, sabe, ô Diogo, da diferença do transacional para o relacional, e eu compartilhei com o Vitor vários, vários, várias experiências, né, e de outros projetos que a gente está mapeando, como estou fazendo com você agora, conteúdos que ele não tinha lido antes, etc. Ele e o pessoal, né, que tem dando vida a Rizomar, eles começaram, eles evoluíram, eles se valeram desse mapeamento aqui para ter todo um outro entendimento de como a Rizomar tem que ser tocada, correto? E o foco deles virou o seguinte, né? O foco deles virou uma dinâmica concêntrica. O que é isso? Tudo que está de fora alimenta a gema. Ou seja, eles entendem que se aprende muito com as coisas novas que estão chegando na órbita. Quando chega na órbita, ela é, digamos, contemplada, ela é avaliada, ela é entendida, ela é absorvida, né, pela membrana, correto? Eles chamam aqui de um observatório, tá vendo aqui, ó, o observatório da mantiqueira, que é uma forma de entender o que está chegando. Depois ela é experimentada na dinâmica do nosso quintal, tá? Que eles começam a criar várias métodos, quer dizer, sempre criando vários diferentes tipos de metodologias rizomáticas, né? De apropriação do novo que está chegando, né? Que cria alguma institucionalidade, mas que é sempre temporária, mas que tem sempre uma dinâmica de regenerativa, né? Disso regenerar a Rizomar como um corpo organizacional, né? Então, isso começa a ter uma relação com a Clara, onde está a articulação dos atores, né? Onde está a dinâmica de educação socioecológica crítica, né? Onde está a educação popular, né? É onde entra o que eles chamam ainda de mentorias, facilitações, jogos pedagógicos e oficinas. E tudo isso aqui também alimenta a GEMA, tá? Para gerar resiliência coletiva, né? Fazer um desenvolvimento territorial, porque o coração, olha que interessante, o coração da Rizomar é o biorregionalismo, tá? Ou seja, o coração deles é gerar uma economia, toda uma economia, né, que valoriza a biorregião, a cultura biorregional, né? Que pode ter interface com essa economia política, né, da macroeconomia hiperconsumista dos Estados-nações, claro, né, mas que valoriza. Então, nesse sentido, é de dentro para fora, de forma concêntrica, que eles estão empreendendo a Rizomar, ou seja, eles não estão mais querendo exportar as coisas, eles estão pegando as coisas que eles já aprenderam nas diversas biorregiões, correto? Estão querendo entender como é que os projetos que estão tocando em diferentes biorregiões do Brasil conversam com todas as coisas que estão fora na grande sociedade, né? De que forma elas podem se relacionar com o tipo de biorregionalismo que estão implementando em cada biorregião do Brasil, né? Aí tem aqui a regeneração ambiental, sabedoria alimentar e agroecológica, economia solidária e circular, saber fazer e artesanato, energias renováveis e microindústria, cultura popular,
e ativismo local, né? Bem, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Justamente para vocês terem uma noção do tamanho desse projeto, né? E do quanto o mapeamento crítico para eles foi crucial para eles conseguirem evoluir para esse modelo aqui. Porque eles estavam trabalhando, sabe, Diogo Jorge e Pablo, num modelo de consultoria, ainda muito transacional. Eles estavam prestando consultoria para donos de terra, prestando consultoria, né, para tribos indígenas, para quilombolas, né? Eles não estavam se vendo como parte do processo de cocriação. Eles não estavam se vendo como uma economia P2P. Eles estavam se vendo como um prestador de serviço no âmbito mais transacional do que relacional. E o mapeamento crítico do RE fez eles enxergarem que eles tinham capacidade de fazer a transição do meramente transacional para o relacional, né? Então, hoje, eles se enxergam mais fazendo esse movimento para se tornar cada vez mais uma grande economia peer-to-peer, né? E etc. E eu paro por aqui, para vocês poderem fazer a apreciação de vocês aí. Começando por você, Diogo. Interessante, interessante, né? Um caminho bem de consultoria, né? Começando consultor e tentando transicionar, né, para um commons, né? E é o que eles estão fazendo agora, literalmente. Eles estão fazendo essa transição para uma economia peer-to-peer, uma microeconomia, né? Local, biorregional, peer-to-peer, né? Onde eles querem se colocar na dinâmica de co-criadores. E vai ser, e eles estão começando a ter contato com a Web3 DeFi através de RE, né? Especialmente na interface que já está começando a existir, está começando, não está existindo, com a Greenpeace Brasil, né? E que, obviamente, vai ter tudo para se espelhar com o trabalho que você está fazendo, entendeu? Pago florestal, por exemplo. Entendeu? É isso que eu queria mostrar aqui. Pablo, você quer. Em algum pode falar, momento, querido? eles mencionam tecnologia? Mais uma vez, a apropriação que eles estavam fazendo da tecnologia era mais tecnologia do que está aí na Web 2, né, do que outra coisa, né? Eles tinham feito algumas experiências do mercado de cripto, mas muito isoladas, né? Nada da forma como a gente vem fazendo com a Web3 DeFi, né? E eles estão começando a pivotar agora para começar a ter, de fato, uma relação com a Web3 DeFi através do RE, em especial da interface do RE com a Web3 DeFi, que é a Greenpeace Brasil, entendeu? É isso que a gente vai começar a fazer com eles. E para isso eles estão separando um projeto, eles têm um projeto que eles querem colocar em prática, que eles já querem fazer desse projeto, né, o primeiro MVP, né, o primeiro protótipo de como eles podem rodar essa dinâmica deles, né, através da Web3 DeFi, né, etc. Pablo, fica à vontade aí para fazer seu comentário também, querido. Ou então esses dois protocolos aí, pode-se dizer, do Rizomar e do Agrofloresta DAO, é que o Agrofloresta DAO, ele tem bastante tecnologia descentralizada, né, velho? Assim, tá no blockchain, tá na Web3. O Rizomar fez outro caminho, né? O Rizomar começou com as comunidades, né? É tipo um administrador, né, de comunidades, o que eu vejo. E o agroflorestal desenvolve a técnica, né? Desenvolve a pessoa. Acho que agora que a gente está começando a desenvolver comunidade mesmo, assim, no agroflorestal, por causa da formação. E só tem a ampliar, né? Agora mesmo, eu acho que cada um que se formou já vai convidar outros e assim vai crescendo. E Mas é interessante você ter falado isso, porque, Pablo, porque na Rizomar ela foi fundada como organização, ela tem CNPJ e tudo, tem sócios, né? isso, Ou seja, eles de fato já eram em 2023 uma organização, tá? Que tinha faturamento, tinha nota fiscal, prestava consultoria, etc. Mas nesse contato com o RE, eles viram as possibilidades de migrar, de se abrir, de virar uma dinâmica menos organizacional, mais orgânica, mais P2P, mais co-criativa, né? De começando a chamar, e aí sim, dando protagonismo
das pessoas barra comunidade, né? Para vir à tona. E esse elemento da Web3 DeFi, agora é que vai começar a ter uma interface, entendeu? Então, eu acho sempre importante compartilhar, tá, gente? Fazer esse tipo de polinização aqui, porque isso faz com que você amplie o seu entendimento, a sua visão, né? Você não fique só enxergando o que você está enxergando, o que você está fazendo, né? Do horizonte que você está enxergando, da forma que você entende que dá para fazer, o que você quer materializar. No caso o que o Diogo Jorge está buscando materializar como agroflorestal. Isso aqui, e eu acho que essa é uma das riquezas do Rerê, que é muito pouco explorado, Diogo Jorge. Assim, eu queria ter explorado muito mais outras possibilidades, você ver outros mapeamentos, para que você tivesse mais percepção de campo, né? Enxergasse como é que os diferentes projetos estão chegando através de diferentes caminhos, a outras modelagens, né, de geração de riqueza, ligadas ou não ao Web3 DeFi, entendeu? E que estão conversando através de Rerê, começando a conversar com as piscinas, né, com a Web3 Regen, que o Rerê quer materializar, né, como camada cibernética, está, né, buscando materializar como camada cibernética. Então é isso, querido. Espero que tenha sido útil aqui. Fica à vontade para reagir, para apreciar. Tem também um termo que é muito usado, está muito usado hoje, substituindo o localismo, né, que é o biorregionalismo, né? E eu gosto mais do bioglobalismo, ou cosmolocal, também está sendo usado para... Esse cosmolocal aí, Bioglobalismo dá até medo na galera, mas o pessoal está usando o termo cosmolocal, enfim, é a camada global, né? Então a gente tem a camada local, a camada regional e a camada global. A gente acessa a camada global usando a tecnologia, usando o telefone, justamente. Então, eu sou muito defensor do bioglobalismo, da cosmovisão, cosmolocal, e eu acho que a biorregião não, assim, eu não acho que ela consiga determinar. Às vezes parece que isso. Tem gente que fala assim, não sei se é o caso deles, né? Mas é um que eu vejo. A bacia do rio, bacia hidrográfica desse rio é a biorregião. Então nós temos que recuperar a bacia hidrográfica desse rio. Mas assim, mora gente lá ou não mora? As pessoas que moram lá fazem o quê? Não, não está muito focado no indivíduo, está focado na biorregião. E eu acho assim que a minha visão pessoal é diferente. Eu acho que a gente tem que regenerar o indivíduo, permitir que o indivíduo acesse a sucessão, acesse a regeneração, se sinta como um ser regenerador, produzindo riqueza intergeracional, e essa consciência, essa cultura, né, dentro de uma comunidade global, né, parte de um movimento global, e essa cultura vai levar à regeneração biorregional. Então, eu não ponho o território determinando as ações da organização. Eu foco mais nos indivíduos, sabe? Eu achei interessante o que você falou, e deixa só eu corrigir para você um pouquinho, porque esse termo cosmolocal ele foi cunhado, tá, pela P2P Foundation, pelo Michel Bauwens, há um tempo atrás, e eu estava lá quando nós cunhamos esse termo. Né? Ele é um termo alternativo à localidade, ao localismo. Né? Então, seria mais uma dinâmica bioglocal do que bioglobal, praticamente, porque ela leva em consideração também, né, o local que você está e o biorregional. Né? Mas eu botei de qualquer forma aqui o bioglobalismo, como você está pensando originalmente. Tá? E a cyberstigmergia, né? Também constrói. Eu vejo isso, né? Capacitar as formiguinhas. Acho que por aí. Você quer que eu mude aqui? Posso botar bioglocalismo ou deixa bioglobalismo da forma que você está vendo? Pode colocar localismo, sim, biolocalismo. Tá. Então, a cultura do biolocalismo também. E da estigmergia Cibernética. Estigmergia cibernética. Muito legal isso. Você tinha ouvido falar isso, eu só esqueci de fazer a captura, né? De vez em quando eu ponho uns termos aí também.
Não é só eu, né? Não é só o Rerê. Tá. Então, querido, é muito legal isso. Tá. Bem, é, é isso. Eu só queria dar essa oxigenada, tá bom? Legal. A ideia aqui é fazer uma coisa muito semelhante que a gente fez aqui, tá, Diogo? Tá vendo aqui, ó? A gente entender como é que o transacional se dá hoje na agroflorestal, né? Não precisa fazer da forma como eu fiz com o Vitor aqui, tá? Essas formas variam, né, de mapeamento para mapeamento, tá? Ele aqui quis fazer uma dinâmica mais de quais são as interrelacionalidades entre gema, clara e membrana, e fazendo algumas observações aqui do lado, né? Para as dinâmicas, enfim. Por exemplo, aqui, só para vocês entenderem, né? Consultorias, elas ainda existem, né? Tá aqui, ó. Como é que elas acontecem? Contabilidade, como é que acontece? Administração, como é que acontece? Gestão, como é que acontece? Projetos, como é que acontece? Entendeu? Aqui, no caso do relacional, ele listou o seguinte, ó. E aí foi interessante, porque eles estão fazendo uma migração do transacional para muitas das coisas, né? Então, aqui a autogestão já é P2P, né? A cocriação de projetos já é P2P. Então, o financeiro já é P2P. O econômico não, já é o projeto para a pessoa, né? Então, ainda é muito organizacional o econômico deles, né? A gente pode fazer uma coisa semelhante a isso aqui, ou a gente pode encontrar a nossa forma de mapear, tá? Essas duas dimensões aqui nesse mapeamento inicial, tá, querido? Aqui, ó. Tá vendo? Onde a gente colocou você, as pessoas aqui, os projetos, a gente vai fazer Sim. um mapeamento transacional aqui, do que tem de transacional aqui e do que tem de relacional aqui, correto? Fica como sugestão da nossa exploração para a semana que vem, tá? Uhum. Hoje aqui que eu queria fazer mesmo era fazer a memória com você, né? Te dar um bom contexto da nossa última exploração, que foi dia 26 de setembro, né, passado. Relembrando, né, o que nós exploramos, te propondo para que vocês assistam, né, a exploração que nós fizemos, te mostrar, polinizar, né, te mostrar outro mapeamento crítico que está acontecendo, que é da Rizomar. Eu podia até te mostrar outros, mas eu vou ficar nesse aqui mesmo, né? E para oxigenar um pouquinho a percepção e que já te arrancou é ótimo, né? Já gerou outras percepções, entendeu? Sim. Eu consegui já mapear aqui a água florestal hoje continua centralizada, possui um fundador, Diogo Jorge, mas que busca uma descentralização técnico-cultural através do embarque, né, onboarding na Web3 DeFi. E natilou essa preciosidade aqui, a água florestal como projeto Web3 DeFi está ligada à emergente cultura do biolocalismo e da estigmergia cibernética. Olha que sensacional, né? Uhum. Muito legal mesmo. Então, querido, eu acho que estamos setados para a gente poder mapear aqui o que há de transacional aqui e relacional, tá? Para a semana que vem, tá bom? Depois a gente vai melhorar, eu vou melhorar, a gente vai entender, eu vou dar um descritivo, né, sobre o ato de fundar aqui, para ficar mais claro também aqui, ó. Botar um descritivo aqui embaixo, botar um descritivo sobre inicializar. Eu vou listar algumas licenças, fora o Creative Commons, né, open source aqui, para você poder investigar também, que eu acho que você vai curtir, correto? É isso, cara. Conseguimos retomar aí o remapeamento básico White Hat da água florestal. Isso vai nos Legal. permitir depois olhar para cá, ó. Não agora, mais para frente, para o Re híbrido, né, Uhum. que foi co-criado com Atos e por tabela com você. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aí também. Tá? Em suma, vamos finalizar aí, né? Fica à vontade de fazer a sua apreciação e check-out, querido. Eu gostei muito, sim. Sempre bom investigar mais a fundo o que nos move, né, nossas percepções e também ver o que outros fizeram, outros projetos do Rerê também estão, como é que é o mapeamento deles. Então, muito prazeroso. Valeu. E até a próxima. Show de... E quinta-feira que vem vai ser antes do seu evento, do evento da Desconferência, né? É o nosso Como você evento, né? sabe. Meu evento, nosso evento. E eu vou estar lá no evento da Jussara lá. Então, realmente acho que vai ser difícil da gente conseguir semana que vem. Mas A não ser que a gente busque um outro dia, né? Um outro horário. Você vê aí é, direitinho. sim, só que eu acho que a semana que vem é a última correria, porque eu vou estar na Redenção na segunda e terça, e aí
na hora do almoço, pode ser 1 hora, assim. Também é difícil saber, Vini, porque às vezes o tempo tá para chuva, a gente almoça e já volta para tentar render um pouquinho antes da chuva da tarde. É, não é fácil assim ficar 1 hora. E quando chove, desliga a internet não funciona, então assim. E aí eu até tinha. Eu agendei coisas, queriam falar comigo, eu agendei para quarta-feira, eu tô achando que vai ser um dia que eu vou estar na cidade, vou conseguir estar aqui, sabe? Mas tá tudo assim, com possibilidade de não acontecer. Então, acabou que quinta e sexta eu vou ter que trabalhar lá. Então, não tem como, assim, sabe? Mas a gente vai dando segmento. Isso aí. Pô, do Rizomar foi 2023, nós estamos mais atualizados. Estamos na frente do Rizomar aí, tô brincando. Não, a Rizomar está um pouco mais à frente, cara. Eles já estão indo para a expansão Com abundante certeza. já. Mas beleza. Mas tem outros, né? Depois eu quero mostrar da Quinote, da Doces Lembranças, tem vários outros. Tem da própria Espaço Voa, da Borges Money, tem da Pray for Change, tem, porra, Guardiões do Clima, tem uma porrada. Vale algumas chamadas aí só para apresentar esses mapeamentos, né? Não, é sensacional, cara. É muita riqueza, cara, é muita riqueza, muita coisa o que mais me motivou, o que mais me alimentou foi o Vitor ter falado quando a gente retomou agora, né? Em 2024, o mapeamento crítico, né, o White Hat deles, é o quanto o mapeamento crítico serviu de base para eles fazer essa mega transformação que eles estão fazendo, entendeu? Então, isso foi muito recompensador, sabe? Meio que um reconhecimento, né, da dinâmica de mapeamento básico do Herrera, entendeu? Então, eu acho que, perdão, mapeamento crítico, né, do Herrera, está sendo muito legal. Então, Diogo, a gente vai se falando, querido, tá bom? Vamos trocando aí no fluxo né, das suas disponibilidades do tempo das coisas. Mas vamos lá, eu não vejo a hora da gente finalizar isso, a gente dar a ignição e cocriação da piscina, né, comum de recursos compartilháveis da agroflorestal, né? De você se ver essa agroflorestal virar de fato um empreendimento em rede, já mas virar um empreendimento em rede ainda mais contundente, com mais capacidade de agregação enfim, vai ser sensacional, tenho certeza absoluta. Bem, dito isso, já finalizou? Você quer passar para o Pablo? Tem mais alguma coisa que você gostaria de observar? Fica à vontade. Eu passo para o Pablo aí. Valeu, galera. Pô, saiu bem aí, conhecendo mais um pouquinho aí de tópicos que nem esse cosmo local aí, eu gostei. E eu acho que a pegada é a gente desenvolver o humano mesmo, para o humano desenvolver o ambiente, né? Porque a função da galera que domina tudo é mudar o meio ambiente para mudar o homem. É isso. Aprendi mais uma coisa hoje. Maravilha, querido, maravilha. Então tá, gente. Um bom final de tarde para todos vocês. Eu concordo com o Pablo. Um bom final de tarde para todos vocês, tá? Vamos nos falando aí pelo Telegram do Rerê, tá? Trocando ideia. Daqui a pouquinho, às 5 horas, vai ter o Sincap, né? O especial do Ciclo Ordinário, onde a gente está dando vida, né? Um novo framework orgânico interativista, orgânico nacional do Ciclo Originário. Sintam-se convidados a chegar, se for o caso, tá bom? E vamos falando. Fiquem bem. Valeu, galera. Beijo no coração. Valeu, Vini. Tudo de bom aí. Abraço. Valeu. Vamos lá.